Durante a sessão da CPMI, que ouvia o depoimento do hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, o deputado Marco Feliciano ironizou a presença do hacker na comissão pela completa ausência de relação com os atos do dia 8 de janeiro. O deputado disse: o 8 de janeiro deve passar de alguma forma por essa oitiva que eu ainda estou tentando analisar para saber como é que se encaixa. Eu imagino aqui um monte de criança montando um quebra-cabeça e aquela peça que não encaixa, ela tentando cortar para encaixar ali dentro. É isso que o governo tem tentado fazer. O deputado apontou que a estratégia governista ficou especialmente evidenciada com a determinação do hacker de ficar em silêncio durante a tarde, depois de falar bastante durante a manhã, em performance tão fluente que parecia ensaiada. Feliciano disse: quando o senhor se cala numa tarde como essa, o senhor passa recibo. Por quê? Porque durante a parte da manhã, somente o governo lhe fez perguntas, e o senhor parece que já estava até preparado para respondê-las. E as que o senhor não conseguiu responder, os senadores e deputados do governo ajudaram a responder. E agora à tarde, sabendo que é a oposição que vai fazer pergunta, o senhor se cala. Isso se chama passar recibo ou acusar o golpe. Marco Feliciano lembrou uma longa série de declarações feitas por figuras da esquerda que não são alvo das mesmas perseguições que são destinadas a conservadores. Ele disse: o que nós vemos aqui é: não importa o que se fala, o que importa é quem fala. Tem modo, tem método e tem canalice. Após uma série de perguntas não respondidas pelo depoente, Feliciano disse: na verdade, senhor Delgatti, o senhor é um homem muito perigoso e quem o assessora deve tomar cuidado. O deputado prosseguiu: senhores, esse senhor que está aqui não é hacker. Ele se gaba disso, mas ele não é. Trata-se apenas de um criminoso investigado pela justiça por pequenos golpes em sua extensa carreira no crime. O verdadeiro hacker da Vaza Jato se chama Tiago Eliezer o Chiclete. Ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por pelo menos 5 dias, dividindo a cela com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Esse fato é público e confirmado pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, que noticiou que Eustáquio, antes de ser solto, inclusive deu uma bíblia para esse Eliezer. Nesses 5 dias de convivência na prisão, de acordo com os relatos de Eustáquio, o verdadeiro hacker da Vaza Jato contou ao seu colega de cela que o seu grupo, aí sim liderado por esse que aqui está sentado, Delgatti, teria combinado um pagamento, senhora relatora, por favor me escute, de 1,5 milhão pelas mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato e que o objetivo da contratação seria criar uma narrativa para tirar Lula da cadeia e alçá-lo à presidência da República e, posteriormente, criar uma narrativa para prender Moro e Bolsonaro. O deputado relatou que já há um pedido de anistia para o hacker, juntamente com outras pessoas que contribuíram para destruir a Lava Jato. Feliciano disse: e o senhor vem aqui prestar falso testemunho contra um homem probo como o presidente Bolsonaro. O senhor prestou hoje um desserviço à nação brasileira. Eu quero crer que se a justiça da terra não lhe fizer aquilo que tem que ser feito, a justiça divina fará, porque não se toca em pessoas de maneira injusta e não se mente para simplesmente se locupletar de alguma coisa, de algum tipo de ganho pessoal. O senhor hoje desmoralizou até mesmo os próprios hackers. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
todos os rendimentos de mais de 25 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste. Senhor Walter, eu gostaria só de pedir para a senadora Tronic, se ela puder só ir um pouquinho para a esquerda para eu poder enxergar aqui o depoente. Eu não consigo enxergá-lo, desculpa, senadora. É só chegar, é só para eu poder enxergá-lo, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Senhor Walter, eu esperava um pouquinho mais aqui nessa tarde. Achei que o senhor ia ajudar a gente a elucidar muitos casos. Sendo o senhor um ribeirão pretano, meu conterrâneo, eu sou ali de Orlândia, e eu esperava, confesso, um pouquinho mais. Senhor Walter, o senhor trouxe aqui um assunto que para nós, deputados parlamentares, acabou se tornando até um problema, porque se falar em eletrônica no nosso país, nós podemos ser caçados. Nós temos um amigo que foi caçado lá no estado do Paraná simplesmente porque ele questionou a questão das urnas. O 8 de janeiro deve passar, de alguma forma, por essa oitiva que eu ainda estou tentando analisar para saber como é que se encaixa. Eu imagino aqui um monte de criança montando um quebra-cabeça e aquela peça que não encaixa, ela tentando cortar para encaixar ali dentro. É isso que o governo tem tentado fazer. Quando o senhor se cala numa tarde como essa, o senhor passa recibo. Por quê? Porque na parte da manhã, somente o governo lhe fez perguntas. E o senhor parece que já estava até preparado para respondê-la. E as que o senhor não conseguiu responder, os senadores, deputados do governo lhe ajudaram a responder. E agora à tarde, sabendo que é a oposição que vai fazer perguntas, o senhor se cala. Isso chama-se passar recibo ou acusar o golpe. Eu vou aqui tentar fazer uma cronologia por conta da questão das... O que foi que aconteceu? Por que pairou tantas dúvidas na mente das pessoas? Imagine que durante a campanha eleitoral, Lula não conseguia juntar povo, e quando ele tentava juntar povo, tinha que mandar cercar. Aí vinha o outro candidato, Jair Messias Bolsonaro, ele arrastava milhões de pessoas com ele. Lula na internet era um ilustre desconhecido, Bolsonaro um fenômeno. Lula condenado e preso, Bolsonaro honesto e limpo. Lula quebrou o Brasil junto com o PT. Bolsonaro salvou a nossa economia. Lula liderou o Petrolão e o Mensalão. Bolsonaro liderou Patriotas. Lula tinha uma bandeira vermelha, Bolsonaro tem uma bandeira verde e amarela. Lula era amigo de ditadores, Bolsonaro amigo de Donald Trump. Em 1998, o PT ameaçou não aceitar os resultados das eleições. Em 2002, Lula questionou as e propôs voto impresso. Lula, em 98, Zé Dirceu diz que se FHC ganhasse, seria prova de... Entre 1990 e 2002, o PT protocolou mais de 50 pedidos contra Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, sobre as acusações de fraudes, golpes e irregularidades. Em 2002, Lula, falando sobre disse assim: nada é infalível, a não ser Deus. Só Deus não é infalível. E nisso eu concordo com ele.
Em 2016, segundo o general Vilas Boas, ele disse que a ex-presidente Dilma e 2 parlamentares da esquerda chegaram a cogitar a decretação de um estado de defesa. Disse que o Brasil correu riscos institucionais com Dilma por causa do impeachment. Tudo isso feito pelo PT. Hoje de manhã eu vi aqui a deputada do PCdoB gritando aqui, vociferando algumas coisas, mas em 2014 o PCdoB, da deputada comunista, que aqui vociferou, questionou no TSE a empresa contratada para gerenciar, pasmem, no lindo e progressivo estado do Maranhão. O ministro Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, em vídeo já questionou a lisura da... Então o que nós vemos aqui não importa o que se fala, o que importa é quem fala. Tem modo, tem método e tem canalice. Agora eu me dirijo ao senhor Walter, a quem eu peço atenção, para algumas perguntas. O senhor disse aqui que a única forma de comprovar 100% das lisuras das urnas é imprimindo o voto. O senhor disse aqui pela manhã. Mas depois disse que confia na lisura do processo eleitoral brasileiro. Qual das 2 afirmações é verdadeira? Ficarei em silêncio. O senhor disse aqui que falou com o presidente Bolsonaro via telefone, não sei onde aí, com a deputada. Eu tenho aqui um recado para o senhor, vê se o senhor conhece essa voz aí. Podem colocar aí meu vídeo, por favor? Ô, Walter Delgatti, quanto tempo, pô? Cuidar de você direitinho na cadeia aí? Tá igual as urnas eletrônicas, inviolável. Precisa aí me ajudar a invadir as senhas do Palmeiras aí, pra gente ver como fazer pra ter um mundial, pô. A brincadeira aí, pô. Cuidado com a relatora, tá certo? Vai te prender de novo aí. Grande abraço, valeu. Foi... Senhor Walter, essa voz aí é a mesma que estava lá no telefone, que falou com o senhor, com a Carla Zambelli? Ficarei em silêncio. Que o senhor afirmou aqui que foi ele, mas veja só, essa voz aí é de um grande humorista brasileiro, talvez um dos maiores da nossa atualidade, que é o Rodrigo Morgado, que eu mando para ele um grande abraço. Ou seja, a voz dele é uma voz que pode ser imitada. O senhor disse que falou com ele. O senhor tem provas de que falou com ele? Tem alguma testemunha que estava lá, além da deputada, que pode atestar isso? Ficarei em silêncio. O senhor vai ficar em silêncio. Não sabe se tinha testemunha ou não. Tá certo. O senhor fechou alguma delação premiada por esses dias ou não? Ficarei em silêncio. Se o senhor conseguiu invadir o CNJ e tribunais, o senhor acredita que outros hackers também consigam? Ficarei em silêncio. A urna eletrônica brasileira é inviolável? Ficarei em silêncio. Por que nunca entregaram o código-fonte? O senhor tem alguma teoria sobre isso? Ficarei em silêncio. O processo eleitoral pode ser adulterado? Ficarei em silêncio. O senhor responde a processos criminais? Ficarei em silêncio. O senhor faz algum tipo de tratamento psiquiátrico? Ficarei em silêncio. O senhor tem algum tipo de doença psicossomática? Ficarei em silêncio. O senhor passa dias sem dormir pelo uso exagerado do Venvance, um remédio? Ficarei em silêncio. O senhor já foi internado em um hospital psiquiátrico? Ficarei em O silêncio. senhor tem alguma prova de tudo aquilo que o senhor disse aqui na parte da manhã? Ficarei em silêncio. O senhor tem testemunhas que provam que o senhor está dizendo contra a Zambelli e contra o presidente Bolsonaro? Ficarei em silêncio. O senhor está pagando seu advogado ou é outra pessoa? Ficarei em silêncio. O senhor afirmou ter recebido 30 mil reais da Zambelli. Foi pessoalmente ou foi pelo banco? Ficarei em silêncio. Se foi pessoalmente, quem entregou para o senhor? Ficarei em silêncio. O senhor tem testemunho de ter recebido esse dinheiro? Ficarei em silêncio. O senhor é um mentiroso? Ficarei em silêncio. O senhor é de esquerda? Ficarei em silêncio. O senhor é um infiltrado? Ficarei em silêncio. Na verdade, senhor Delgatti, o senhor é um homem muito perigoso. E quem lhe assessora deve tomar cuidado. Senhores, esse senhor que aqui está, ele não é hacker. Ele se gaba disso, mas ele não é. Trata-se apenas de um criminoso investigado pela justiça por pequenos golpes em sua extensa carreira no crime. O verdadeiro hacker da Vaza Jato se chama Tiago Eliezer, o Chiclete. Ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por pelo menos 5 dias, dividindo a cela com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Este fato é público e confirmado pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergman, que noticiou que Eustáquio, antes de ser solto, inclusive, deu uma bíblia para esse Eliezer. Nestes 5 dias de convivência na prisão, de acordo com os relatos de Eustáquio, o verdadeiro hacker da Vaza Jato contou ao seu colega de cela que o seu grupo, aí sim, liderado por esse que aqui está sentado, Delgatti, teria combinado um pagamento, senhora relatora, por favor, me escute, de R$1,5 milhão
pelas mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato e que o objetivo da contratação seria criar uma narrativa para tirar Lula da cadeia e alçá-lo à presidência da República e, posteriormente, criar uma narrativa para prender Moro e Bolsonaro. Diante disso, dessa informação que eu tive, eu vou apresentar a essa comissão, senhor presidente, um requerimento para convocar aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio e também o Tiago Eliezer, e de repente fazer uma cariação entre eles e esse cidadão, esse senhor que está sentado aí, que nesta manhã, amparado pelo governo, se sentiu aqui alguém privilegiado. O que falaram para o senhor, que o senhor aqui bateu na tecla, falando que sobre um tal indulto que o presidente poderia lhe dar, o senhor nem precisava do indulto, porque já existe um projeto de lei aqui no Senado, assinado pelo senador Renan Calheiros, que lhe dá o indulto para anistiar o senhor nominalmente e outros hackers. Ou seja, todos aqueles que foram livres da Lava Jato lhe aplaudem, o governo lhe aplaude. E o senhor vem aqui prestar falso testemunho contra um homem probo como o presidente Bolsonaro. O senhor prestou hoje um desserviço à nação brasileira. Eu quero crer que se a justiça da terra não lhe fizer aquilo que tem que ser feito, a justiça divina fará. Porque não se toca em pessoas de maneira injusta e não se mente para simplesmente se locupletar de alguma coisa que você pode, de algum tipo de ganho pessoal. O senhor hoje desmoralizou até mesmo os próprios hackers. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer.